Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da terceira semana. Hoje estarei apresentando para vocês como criar uma lista de perguntas e uma outra lista de respostas. Bom, a lista de perguntas ela será utilizada pelo personagem para que ele acabe realizando as perguntas que deverão ser feitas. E a lista de respostas é uma lista onde será realizadas as comparações entre a resposta do jogador com as respostas já definidas. Então, para a gente começar a criar uma lista, a gente vai lá no bloco de variáveis e a gente percebe que existem duas opções. Uma é criar uma variável, que foi aquilo que eu expliquei na segunda semana, e esta opção aqui que a gente vai utilizar, que seria criar uma lista. Bom, mas o que seria uma lista? Entenda uma lista como se fosse uma folha de caderno, onde em cada linha existe um tipo de informação ou algum tipo de dado, que ela pode ser mais ou menos exemplificada como isso aqui. Isso aqui é um comentário que eu acabei criando no Scratch, apenas clicando em uma área desta com o botão direito e adicionando o comentário. Bom, então a nossa lista de perguntas seria mais ou menos parecida com este lado aqui, onde você tem em cada linha uma pergunta e depois a lista de respostas seria mais ou menos o que estaria aqui deste outro lado, que seria as respostas. Então, para se orientar dentro da lista, para saber com qual pergunta eu estou trabalhando, basta a gente acessar a posição da linha. Ou seja, se eu entrar na primeira linha da lista, eu irei me deparar com esta primeira pergunta. E se eu entrar na segunda linha da lista, eu irei me deparar com a segunda pergunta. E assim por diante. E a mesma coisa para a lista de respostas. Se eu entrar na primeira linha da lista de respostas, então eu irei acessar a primeira resposta. Se eu entrar na segunda linha, eu irei acessar a segunda resposta. Vale lembrar que existe uma relação entre a lista de perguntas com a lista de respostas. Ou seja, se eu entrar na primeira linha da pergunta, então a resposta para esta pergunta se encontrará também na primeira linha da lista de respostas. Bom, então agora vamos começar a criar a nossa lista de perguntas. Eu já deixei bem definido quais serão as minhas perguntas do jogo e quais serão as suas respostas. Mas se vocês quiserem, vocês podem trocar tanto essas perguntas quanto as respostas para quais vocês quiserem. Então, vamos lá começar a criar. Apenas clicando no botão criar uma lista, ela será nos apresentado uma janela onde ele pede para que você entre com o nome da lista. Eu irei entrar com a lista de perguntas. E aqui embaixo ele mostra para quem essa lista deverá aparecer. Se é para todos os atores, ou os sprites, né, no caso, ou se é só para este ator. Eu vou colocar para todos os atores. Então, clicando em OK, olha só, quando eu acabei de adicionar a lista, o Scratch nos mostrou lá no cenário, no canto superior, a lista que eu acabei de criar, que é a lista de perguntas, o conteúdo dela, que nem no caso está vazio agora, e o seu tamanho, que no caso, como ele está vazio, o tamanho é 0, quer dizer que ela não tem nenhuma pergunta dentro. Para a gente começar a adicionar as nossas perguntas no jogo, basta a gente utilizar esta função e insira alguma coisa à lista de perguntas. Então, eu vou colocar aqui e eu vou adicionar a primeira pergunta, que seria quantos lados tem um círculo. Eu vou apenas dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. E esta é a nossa primeira pergunta. Se eu clicar duas vezes em cima dela, então automaticamente ela será adicionada à lista de perguntas. Então, quando eu clicar duas vezes, olha só, automaticamente foi mostrado lá no cenário, na região da lista de perguntas, a pergunta que eu acabei de colocar: quantos lados tem um círculo? E agora nós iremos fazer para as outras perguntas restantes. Então, basta a gente arrastar a função e colocá-la embaixo e acabar escrevendo dentro dela a pergunta que você quer. E ela também deverá ser adicionada à lista de perguntas. Então, eu vou acabar fazendo isso para as outras. Bom, agora nós estamos com a nossa lista de perguntas já criada. E agora nós precisamos fazer com que estas perguntas sejam inicializadas quando o jogo começar. Quer dizer que esta lista deverá ser construída quando o jogador iniciar o jogo. Então eu vou lá dentro do bloco de eventos e vou colocar a função quando o jogo começar. Então, quando o jogo começar, essas perguntas que estão aqui, elas serão inicializadas. Porém, eu quero que quando o jogo inicializar, ele apague todas
as suas perguntas, para que se caso o jogador termine o jogo com alguma pergunta sobrando, da próxima vez que o jogo é inicializado, existirá perguntas repetidas. Então, eu vou lá dentro do bloco de variáveis e eu irei selecionar a função APAD, que por padrão já vem 1, de lista de perguntas. Eu irei trocar este 1, eu irei colocar todos. Então, quando o jogo é inicializado, ele irá apagar todos os itens de lista de perguntas e depois ele vai acabar inserindo todas as outras perguntas. Agora eu irei criar a lista de respostas. Basta a gente clicar novamente em criar uma lista e acabar inserindo o nome dela, que seria lista de respostas. E uma vez criado, o Squirt nos apresentará no cenário esta lista e a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com a lista de perguntas. Quando o jogo inicializar, eu quero que ele apague todos os itens da lista de respostas e eu quero que ele adicione todas as possíveis respostas que cada pergunta deverá ter. Então, eu vou lá dentro do bloco de variáveis e irei selecionar a função insira alguma coisa à lista de respostas. Que nem no caso, a resposta para a minha primeira pergunta é 0. E novamente eu irei fazer para a segunda resposta, que seria a minha resposta não. E assim por diante. Bom, eu agora com a lista de respostas já criada, eu não preciso mais deste comentário. Então eu vou clicar em cima com o direito e irei apagar este comentário que eu realizei. Entretanto, vocês percebem que a lista de respostas, ela nunca é inicializada. Quando que isso aqui deverá acontecer? Eu posso colocar as listas de respostas para inicializar junto com as listas de perguntas. Porém, vai ficar um pouco bagunçado, né? Eu quero separar certinho o que cada função vai fazer. Então, eu vou acabar separando as funções da lista de respostas da lista de perguntas. Então, vou fazer no mesmo esquema de que quando o jogo começar, ele vai inicializar as listas de respostas. Então, eu vou acabar colocando o bloco de listas de respostas bem na frente do bloco da listas de perguntas, facilitando assim a gente achar a resposta correta para aquela pergunta. Basta a gente olhar na frente. Então, qual seria a resposta da primeira pergunta da lista de perguntas? Bom, quantos lados tem um círculo? A resposta para essa pergunta se encontrará na primeira linha da lista de respostas, ou seja, será 0. Então, com a configuração de inicialização feita tanto para a lista de perguntas quanto para a lista de respostas, vamos testar como que o nosso jogo está funcionando até agora. Clicando aqui para iniciar o jogo, olha só, vocês percebem que tanto as listas de perguntas quanto as de respostas, elas foram preenchidas com os valores das perguntas e com os valores das respostas. Bom, e era isso que eu tinha para apresentar nesta segunda videoaula. E na próxima videoaula eu estarei mostrando a vocês como fazer a roda acabar girando e quando ela parar, fazer com que o personagem acabe falando uma dessas perguntas aqui. Bom, até a próxima videoaula. Até mais.